Vox Kids, um canal com músicas e vídeos educativos para a evangelização da criançada. Dê um apoio para nós, divulgue o canal, vá lá, se inscreva no canal Vox Kids, cujo link está aqui na descrição. Compartilhe com todo mundo, espalhe essa novidade para quem tem criança. Contamos com você. Canal Vox Kids, o canal da família para a evangelização da criançada. Se inscreva e curte! Evangelho. João, capítulo 2, versículos 1 a 11. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava presente. Também Jesus e seus discípulos tinham sido convidados para o casamento. Como o vinho veio a faltar, a mãe de Jesus lhe disse: "Eles não têm mais vinho." "Mulher, por que dizes isto a mim? Minha hora ainda não chegou." Sua mãe disse aos que estavam servindo: "Fazei o que ele vos disser." Estavam 6 talhas de pedra colocadas aí para a purificação que os judeus costumam fazer. Em cada uma delas cabiam mais ou menos 100 litros. Jesus disse aos que estavam servindo: "Enchei as talhas de água." Encheram-nas até a boca. Jesus disse: "Agora, tirai e levai ao mestre-sala." E eles levaram. O mestre-sala experimentou a água que se tinha transformado em vinho. Ele não sabia de onde vinha, mas os que estavam servindo sabiam, pois eram eles que tinham tirado a água. O mestre-sala chamou então o noivo e lhe disse: "Todo mundo serve primeiro o vinho melhor, e quando os convidados já estão embriagados, servem um vinho menos bom. Mas tu guardaste o vinho melhor até agora." Este foi o início dos sinais de Jesus. Ele o realizou em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e seus discípulos creram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. No Evangelho de hoje, nós vemos um trecho da narrativa de João, que ainda faz parte da parte introdutória do seu Evangelho. Nessa parte, João apresenta um conjunto de cenas que são destinadas a apresentar Jesus como Filho de Deus. Esse trecho do Evangelho de João convida as pessoas para buscarem, para irem além da narração concreta do episódio. Uma realidade mais profunda, que dê a elas a direção para onde aponta esse conhecimento. Nós estamos diante de um cenário onde está acontecendo um casamento. Na simbologia bíblica, pessoal, as bodas são uma representação de um símbolo da relação do amor que existe entre Deus e as pessoas. Nós podemos dizer, então, dessa maneira, que nós estamos dentro do contexto da aliança entre Deus e o povo. Nessas bodas, chega um momento em que o vinho começa a faltar. O vinho era o símbolo do amor entre os noivos. Era um elemento que não podia faltar de jeito nenhum numa festa como essa. Sem o vinho, essa celebração de amor se tornava uma celebração sem alegria, sem vida. O texto também fala para nós do número de talhas de pedra que estavam ali no local e que eram destinadas à purificação dos judeus. Reparem que elas são em número de 6. O número 6 na simbologia bíblica, ele faz referência à imperfeição, a algo incompleto. E a pedra, que também é mencionada na leitura, faz referência às tábuas da lei, do Sinai, e aos corações de pedra sem vida que são mencionados em um trecho do livro do profeta Ezequiel. Então a gente pode perceber, por esses detalhes tão sutis que são colocados no meio da narrativa, que esse ritual de purificação se mostra um ritual imperfeito, quase sem efeito, onde os judeus tentavam se reconciliar com um Deus muito rigoroso, quase um contador,
alguém que queria pegar as pessoas nos seus deslizes, um Deus que não é, íntimo do povo, um Deus que devia ser mais temido do que amado, um Deus que muitas vezes nós somos obrigados a aprender de maneira errada. Era o rigorosismo da lei e não o amor que ele tinha de essencial. Talvez seja mencionado no texto que essas talhas estivessem vazias, porque não serviam para fazer a reconciliação com Deus. Percebem? Será que Jesus quer dar um novo uso para elas? Pessoal, no meio desse ambiente tenso, conturbado desse casamento, onde o vinho estava faltando, aparece uma personagem marcante que é a mãe de Jesus. Percebam que ela não é referenciada no texto pelo seu nome, Maria. Mas ela é referenciada pela relação que possui com Jesus. Ela é referenciada como sendo a mãe de Jesus. Nessa narrativa, Maria é uma representação do antigo Israel, uma representação da antiga aliança. Ela representa um povo que acredita em Jesus, que acredita que Jesus é o Messias, que devia vir, o Messias, o Salvador que era esperado pelo povo. Maria caminha do seu lado e depois também vai fazer parte da comunidade da nova aliança. Pessoal, no Evangelho de João, Maria aparece no capítulo 2, que é esse que nós estamos lendo hoje. E depois ela só volta a aparecer no capítulo 19, aos pés da cruz de Jesus, justamente quando vai ser recebida por essa nova comunidade, no momento em que o próprio João, a quem Jesus se dirige na cruz, pedindo que ele a receba como sua mãe, obedece ao Mestre e a recebe como mãe. Maria se torna a mãe da nova comunidade da aliança. Percebam também, pessoal, que Maria não diz que o vinho está faltando para nós, que estamos na festa, Mas ela diz categoricamente ao seu filho que eles não têm mais vinho. O que significava dizer que a antiga aliança havia perdido essa conexão de amor, havia perdido o vinho, havia perdido a alegria no seu relacionamento com Deus. Eles não têm mais vinho. E esse vinho que estava faltando para as pessoas é o próprio Jesus. O vinho faltava para as pessoas porque para Maria nada faltava, uma vez que ela estava o tempo todo na presença de Jesus. Faltava vinho para os convidados. Era para os outros membros da comunidade da antiga aliança que faltava o vinho. Eles não têm mais vinho. Então Jesus pede aos que estavam trabalhando na festa que enchessem as talhas que estavam vazias, que eram sem sentido, com água. E eles fazem exatamente o que foi pedido. Agora prestem atenção, bastante atenção no que diz o Evangelho. O mestre Sala experimentou a água que se tinha transformado em vinho. Ele não sabia de onde ela vinha, mas os que estavam servindo sabiam, pois eram eles que tinham tirado a água. Aqueles que estavam trabalhando nas bodas, que estavam servindo as pessoas, retiraram a água e entregaram o vinho. Então, a gente percebe aqui que o sinal feito por Jesus se realiza com a ajuda daquelas pessoas que estavam servindo. Se realiza através daqueles que trabalham junto com Jesus. Jesus vai fazer a restauração total dessa aliança entre Deus e o povo. Dessa aliança que não tinha mais alegria, que não tinha mais vida. Mas os sinais dessa restauração vão ser realizados, vão ser manifestados através daqueles que estão servindo a Jesus. Então, o mestre Sala chama o noivo, que nós podemos identificar como sendo o próprio Deus. E ele manifesta a sua surpresa pelo fato de o melhor vinho ter sido guardado até aquele momento. Ou seja, Deus reservou para o mundo o seu melhor através de Jesus, que se manifestou para as pessoas quando chegou a plenitude dos tempos. Pessoal, nós não podemos deixar que a nossa relação com Deus perca o seu vinho.
Nós não podemos nos relacionar com Deus através de um jogo complicado de rituais, de regras e de obrigações, como estavam fazendo as pessoas da antiga aliança. Desse jeito, a nossa religião vai se tornar um peso insuportável. Nós devemos seguir o conselho que Maria deu para os que serviam naquela festa. Lembram qual foi o conselho? Fazei tudo o que ele vos disser. Se nós agirmos dessa maneira, nós vamos encontrar o Deus que Jesus veio nos revelar. O Pai bondoso, o Pai misericordioso, o Pai amoroso, o Deus compassivo, que não é contador, que não fica atrás de uma placa esperando a gente cometer um deslize para aparecer de repente, que não se compraz em castigar ninguém. Mas é um Deus que fica feliz quando pode ter a chance de amar os seus filhos. Esse é o vinho que Jesus veio nos trazer, para alegrar e para renovar a nossa festa. Como é que nós vivemos a nossa religião, pessoal? Reflitamos sobre isso. Que Deus nós enxergamos na vida? Qual é o Deus que nós vivemos? Como é Jesus dentro do nosso coração? Qual Jesus eu vivo? Qual Jesus eu testemunho para os outros? O que eu ensino sobre ele nas minhas palavras e nas minhas atitudes? Qual Deus as pessoas enxergam em mim? Qual Jesus as pessoas enxergam através de mim? Façamos essa reflexão no dia de hoje, onde celebramos a padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida, aquela que veio dizer para Jesus que o vinho tinha acabado, aquela que veio interceder por cada um de nós, a padroeira do nosso Brasil. Muito obrigado a cada um de vocês. Deixe o seu like no nosso vídeo, deixe um comentário, compartilhe o nosso trabalho, se inscreva no nosso canal. Você é a nossa melhor propaganda. Você é capaz de nos fazer aumentar a evangelização pela internet. Um grande abraço, fiquem com Deus e até o nosso próximo programa. Obrigado, Antônio. Obrigado, ouvintes. Tenham uma boa semana e que Deus abençoe a todos.